Olá, meu nome é Karine Freitas, eu sou professora do curso de nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje os organizadores do Alimenta Kids me convidaram para falar um pouquinho a respeito da alimentação e dos hábitos alimentares dos pré-escolares. Bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria considera como pré-escolar a criança que tem entre 2 e 6 anos de idade. Então, se pensarmos, uma criança com 2 anos ou um pouco mais, ela já tem com certeza um hábito alimentar iniciado, iniciado em fases anteriores. Então, como é que se inicia a formação desse hábito alimentar? Sem dúvida nenhuma, inicia-se pela bagagem genética que essa criança herda de seus pais e que vai ter sim uma forte influência nas suas preferências alimentares. Mas essa herança, ela sofre influência do meio ambiente, né? Então nós podemos moldar, vamos dizer assim, o hábito alimentar dessa criança. Então, enquanto ela está, por exemplo, no ambiente intraútero, ela já recebe sabores e cheiros dos alimentos que a mãe consome. Então, se a mãe tiver uma boa alimentação, uma alimentação bastante variada, essa criança já terá a oportunidade de sentir diferentes cheiros e diferentes sabores que vão determinar a formação de um paladar bastante amplo, ou seja, ela vai ter uma tendência menor a ser uma criança seletiva. E depois que ela nasce, durante o período de 0 a 6 meses, ela deve ter acesso ao aleitamento. Idealmente, espera-se que esse aleitamento seja o materno. Por quê? Porque o leite materno é uma fonte muito rica de experiências alimentares que formam o hábito alimentar da criança da melhor forma possível. Por quê? Porque da mesma forma que intraútero acontecia, agora esse leite materno também transfere para a criança os sabores dos alimentos que essa mãe consumiu. Então, uma mãe que tem também um bom hábito alimentar poderá permitir ao seu filho experimentar uma variedade maior de sabores. Caso, infelizmente, essa criança não tenha tido acesso ao aleitamento materno, mas sim, durante esses 6 meses de vida, tenha recebido a fórmula infantil, apesar da fórmula atender ao códigos alimentares, ela tem um sabor único. Então, essa criança, durante todos esses meses de vida, terá recebido um único sabor e tem uma chance maior de ser resistente a experimentar novos alimentos que lhe forem oferecidos. Mas ainda, sim, vem aí a introdução alimentar, que é um momento, uma oportunidade de moldar esse hábito alimentar. Até porque a criança tem um crescimento muito acelerado e ela normalmente tem uma boa aceitação alimentar, que deixa os pais assim bastante felizes, pouco ansiosos, porque realmente eles veem os bebês consumindo satisfatoriamente, E se forem pais atentos, se forem pais esclarecidos, eles tenderão a dar uma variedade maior de alimentos, porque sabe que ali se está formando o hábito daquela criança. Bom, e dessa forma a criança chega então à faixa do pré-escolar, aos 2 anos de vida. E aí ela tem algumas características bem particulares desse período. A primeira delas é em relação ao crescimento. Por que acontece? A criança nessa fase ela tem uma desaceleração do crescimento. E isso é algo absolutamente fisiológico, é natural que aconteça dessa forma. Então ela cresce de uma forma muito acelerada durante o primeiro ano de vida, durante o segundo também. E quando ela completa 2 aninhos, esse crescimento dá uma desacelerada. E a criança então passa naturalmente a ingerir um menor volume de alimentos. Por quê? Porque ela tem uma necessidade energética menor. Só que uma família mal orientada acaba tendo uma grande ansiedade por esse processo acontecer. Como assim uma criança que comia tão bem, de repente diminui o volume ingerido? Mas o que acontece é que as crianças nascem com uma capacidade incrível de controlar
a necessidade energética. Então, assim, ela consome aquilo que ela realmente necessita. Ela não vai comer além, né? Então, é importante que se respeite a saciedade da criança. Então, a partir do momento que se percebe que ela está rejeitando o alimento, que ela comeu satisfatoriamente, pronto, tá ótimo, né? Deixa para oferecer agora só na próxima refeição. Uma alimentação variada da mesma forma, né? E a maioria dos pais, às vezes, erram no seguinte sentido, né? Por conta dessa ansiedade, acaba substituindo aquela refeição que a criança comeu, segundo, né, o conceito dos pais, comeu pouco, e dá um leite, né? Dá leite com alguma coisa que sabe que a criança gosta muito e que vai acabar ingerindo, né? Então, substitui por outro alimento que a criança tem uma melhor aceitação. E isso desestrutura o comportamento alimentar dessa criança. Então, isso não deve ser feito, né? Tem outros pais também que camuflam o alimento, né? Então, escondem em outra preparação para garantir o consumo. Isso também não é algo legal de fazer. Na verdade, a criança tem que ver todos os alimentos no prato, né, para que ela se acostume a essa variedade e passe a aceitá-lo. Porque se ele for camuflado, ele nunca vai ser reconhecido e nunca vai ser aceito por aquela criança, né? Outra coisa, outra estratégia muito usada pelas famílias e que é bem ruim, são as brincadeiras na hora da refeição. Então, são as brincadeiras, ou então oferece tela para a criança, dá um celular, dá um tablet, liga a televisão, né? Ou então faz aquela brincadeira do aviãozinho, né? Tão comum. E isso é ruim, porque você tira a atenção da criança da alimentação. E aí ela perde essa capacidade de autorregulação energética, né? Ela come sem perceber que está se alimentando, né? Porque tem alguém distraindo a atenção dela ali. Isso é bastante ruim. Outra questão importante é que a criança ela tem uma capacidade gástrica pequena, né? Os autores falam de 200 a 300 ml. Então, não adianta tentar oferecer um volume muito grande para elas, porque elas, fisiologicamente, elas não vão conseguir comer, é natural, né? Então, tem que ser porções menores, mais vezes ao dia, né? Então, 5, 6 refeições por dia, com intervalos regulares, né? Fará com que essa criança tenha uma boa aceitação em cada uma das refeições, sem dúvida nenhuma. Uma outra característica ainda que explica muito o comportamento do pré-escolar, comportamento alimentar, é o interesse que ele tem por outras atividades que além da alimentação, né? Então, ele é uma criança que agora está muito mais independente, então ele já sabe andar, ele tem um maior domínio dos objetos, né? Consegue pegar, transportar. Então, ele se sente muito estimulado a descobrir esse meio ambiente e se interessa menos pela alimentação, né? Mas é importante que os pais entendam que isso é uma fase que vai passar e que na hora que a criança está com fome, ela realmente come, né? E depois ela vai diminuindo e isso já é sinal de que ela está ficando saciada e dali a pouco ela começa a brincar porque realmente ela chegou, né, ao final da refeição, ela está satisfeita, certo? Então, essas são algumas características do pré-escolar que se associam e que explicam o comportamento que eles têm. Outra questão muito trazida pelos pais é a recusa, né, a dificuldade de aceitação de verduras e legumes, que está muito relacionado, inclusive, ao momento da introdução alimentar, né, do aleitamento, conforme eu comentei anteriormente. Bom, caso você tenha um pré-escolar que tenha dificuldade de aceitar variedade de verdura e legume, né, é importante as repetidas exposições a esse alimento, né? Então, os estudos mostram claramente que se você oferece o mesmo alimento entre 8 e 15 vezes, né, há um momento que essa criança passa naturalmente a aceitá-lo, né? Ela passa a fazer parte da alimentação dela, como todos os outros alimentos, né? E não tem que existir um estresse em cima disso, tá? Então, a questão coloca no prato pequenas porções, todos os dias que se preparar aquele alimento em casa, né, para que a criança vá convivendo com ele, né? E é muito importante os pais darem um exemplo. Da mesma forma que coloca no prato da criança, é importante que os pais consumam aquele alimento e a criança veja que aquele alimento faz parte do hábito da família dela, que é o círculo que ela confia,
né? Caso a criança não aceite ainda, né, é para retirar da mesa sem maiores comentários. Então não precisa fazer comentários negativos, né? E isso desestruturar o comportamento alimentar daquela criança, né? Vai chegar um dia que ela vai comer naturalmente aquele alimento. É uma questão de persistência, né? De repetidas exposições a ele. E também pode tentar diferentes preparos, né? Às vezes dá para fazer cru, às vezes dá para fazer cozido, assado, dá para colocar no meio de outra receita. Enfim, então diferentes formas de preparo também estimulam a criança a ter uma melhor aceitação, né? Bom, então essas são algumas das características desse pré-escolar, né, que nós amarramos aí ao comportamento e daí a melhor maneira de formar o bom hábito alimentar para essas crianças. Eu espero que ajude a formar bons hábitos alimentares para termos depois escolares, adolescentes e adultos com excelente saúde. Um abraço a todos.